Sabe, às vezes a gente pensa em história e imagina logo um rei, uma rainha, né? Mas e se a história da nossa própria família fosse tão importante quanto a deles? Pois é, hoje a gente vai ver que a história é, nossa, muito, mas muito mais do que aquilo que a gente aprendeu na escola. Então, vamos começar com a pergunta mais básica de todas. O que é história? Parece simples, né? Mas a resposta pode surpreender bastante. Bora explorar isso juntos? Para muita gente, quando se fala em história, a imagem que vem à cabeça é essa mesma. Um desfile de reis, rainhas, generais, aquela sequência de batalhas épicas, sabe? Que supostamente decidiram o destino de todo mundo. É uma história contada sempre lá de cima, pelo pessoal do poder. Só que, e se essa for só a metade da história? E se os personagens mais importantes tiverem sido simplesmente esquecidos, deixados de lado? Pois é. Para a gente conseguir desvendar a história completa, o jeito é pensar no historiador não como alguém que só lê livro velho, mas sim como um verdadeiro detetive do tempo. Alguém que está sempre atrás de pistas. E aqui está um ponto fundamental. A história é uma ciência. Isso mesmo, uma ciência. Não é baseada em achismo, em opinião. É um estudo sério, metódico, das ações humanas ao longo do tempo. O objetivo não é só saber o que aconteceu, mas principalmente como e por que aconteceu. E assim como um bom detetive, o historiador tem um método. Ele não sai simplesmente juntando fatos. Primeiro, ele faz as perguntas certas. Depois, ele vai atrás das provas, que a gente chama de fontes históricas. E só então, com tudo na mão, ele começa a juntar as peças desse quebra-cabeça para contar o que de fato rolou. E olha que legal, essas pistas não são só aqueles documentos oficiais cheios de carimbos. Não, uma carta de amor guardada numa caixa, uma foto de família amarelada, ou até as histórias que os nossos avós contam. Tudo isso são tesouros que ajudam a gente a reconstruir o passado. Agora, vamos entrar no coração do problema daquela visão mais antiga da história. Vamos falar daquela gente toda, das pessoas que foram simplesmente apagadas dos livros, como se a vida delas não tivesse tido importância nenhuma. Pois é, durante séculos, a ideia era que só as decisões dos poderosos, imperadores, generais, presidentes, é que mudavam o mundo de verdade. A história das pessoas comuns, sabe? As lutas do dia a dia, a vida delas, isso era visto como algo sem importância, irrelevante. Felizmente, essa perspectiva mudou e mudou radicalmente. A gente saiu daquele foco exclusivo nos poderosos para começar a olhar para todo mundo. Hoje, a história quer saber da vida das mulheres, das crianças, dos trabalhadores, de comunidades inteiras, porque no fim das contas, as ações de todas essas pessoas também moldam o mundo em que a gente vive. É isso. A grande verdade é que a história não estava acontecendo só dentro dos palácios, não. Ela estava sendo feita nas casas, nas escolas, nas ruas, em todo lugar. Todos os dias, pessoas como a gente tomam pequenas decisões que, somadas, acabam movendo o mundo. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo isso, a grande virada de chave. Todos nós fazemos história. Tem um conceito para isso, que é o de sujeito histórico. Parece um nome complicado, mas a ideia é super simples. Não é um título chique só para os famosos dos livros. Sujeito histórico é qualquer pessoa ou grupo que, com suas ações, participa e ajuda a transformar a sociedade. Pensa só, um grupo de vizinhos que se junta para reformar a pracinha do bairro que estava abandonada. Ou uma cientista que passa a vida inteira numa pesquisa que pode, lá na frente, mudar tudo. Ou até um artesão que, com seu trabalho, não deixa uma técnica super antiga morrer. Todas essas pessoas, do seu jeito, estão influenciando o mundo. Elas são, sim, criadoras de história. É isso aí. Ou seja, isso inclui todo mundo. A gente, desde organizar uma campanha de doação de agasalhos no bairro, até ensinar aquela receita de família que passa de geração em geração. Qualquer gesto, por menor que pareça, se ele impacta a vida de outras pessoas, é um tijolinho na construção da história. Ok, então, se a história é feita por todo mundo, surge uma questão importante, né? Como é que a gente faz para garantir que todas essas memórias, essas pequenas e grandes histórias, não acabem se perdendo com o tempo? Bom, a resposta está em proteger o nosso patrimônio. E ele se divide em dois tipos. Tem o patrimônio material, que é aquilo que a gente pode tocar, sabe? Um prédio histórico, uma escultura. E tem o patrimônio imaterial, que é o que a gente vive, o que a gente sente. São as músicas, as danças, tipo o frevo em Pernambuco, as festas populares, os saberes que são passados de pai para filho. E proteger todo esse legado é quase uma corrida contra o tempo, viu? Precisa de um esforço de verdade, um esforço consciente da sociedade para que essas memórias todas não desapareçam para sempre. Aqui no Brasil, uma das ferramentas mais importantes para isso é uma coisa chamada
tombamento. Eu sei, a palavra soa meio estranha, parece que vai cair, destruir, né? Mas é justamente o contrário. Tombar um bem significa proteger. É um ato oficial que diz: olha, isso aqui tem um valor cultural imenso e precisa ser conservado. Isso cria uma proteção legal para que ele não seja destruído e para que as futuras gerações também possam ter contato com ele. E fica aqui a reflexão. E você? Que história suas ações vão contar para o futuro? Porque a história, no fim das contas, não é só algo que se lê nos livros. É algo que se vive, que se constrói a cada momento.